Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para gravar mais um vídeo, e nesse vídeo eu vou falar um pouco a respeito do concurso de professores aí do estado de São Paulo, tá? A pedido de alguns aí, devido a ter feito um levantamento de chamadas de concursos aí da prefeitura, alguns professores do canal me pedindo para fazer um levantamento do estado. Então, o que que acontece? A gente está na fase aí de divulgação, ou de análise das provas dissertativas, né? Daqui a pouco vão sair as notas, vão soltar uma classificação, depois a gente vai ter os aprovados, e muita gente me pedindo a respeito da chamada, né? Então, no último concurso, que foi 2013, como que se deu a chamada, quantos chamaram, se realmente chamam os professores. Então, esse vídeo aqui eu vou falar um pouco dessa chamada, tá? Esse vídeo deu um certo trabalho aí para a gente fazer os levantamentos, então vou trazer uma ideia para vocês, mas um pouquinho trabalhoso, vou mostrar para vocês. Então, se você é da primeira vez aqui no canal, eu peço aí que, se possível, você se inscrever no nosso canal, ajudar com esse trabalho, porque às vezes todo esse levantamento que a gente faz de estatísticas aqui, a gente tem um certo trabalho, e o que a gente pede para você aí é uma inscriçãozinha. Faz uma inscrição no nosso canal que já vai estar ajudando a gente, tá? Então, peço esse voto aí de confiança e essa ajuda. Bom, deixa eu compartilhar aqui para falar a respeito do último concurso, o anterior. Bom, então vamos lá. Ó. Eu peguei aqui a página desse concurso, tá? É um concurso de 2013. Ó. Vocês vão ver aqui que o edital é bem longo. O edital, ó, de abertura foi em 2013, tá? Então, se eu clicar aqui no edital de abertura, foi a FGV que fez. Então, foi um concurso lá de 2013, aberto, tá? Neste ano. E aqui, ó, vocês vão falar, torna pública a abertura de inscrições para o concurso público para o provimento de 59 mil cargos de professor de Educação Básica 2. E aí vinha as disciplinas: arte, biologia, ciências, educação física, filosofia, geografia, história, espanhol, inglês, português, matemática, química, sociologia e educação especial. Então, foi um concurso aí enorme em 2013. Eu, na verdade, nem lembrava desse concurso, porque eu acabei exonerando o meu cargo da prefeitura em 2012 e eu estava trabalhando só no ensino superior. Então, já trabalhava na FATEC, que eu dou aula, e também trabalhava na Uninove. Então, nesse momento, eu nem lembro desse concurso, para dizer a verdade, mas eram 59 mil vagas. Então, se a gente olhar assim, um número enorme de vagas aqui em 2013, tá? Foi feito lá todo o processo, prova objetiva e prova dissertativa. Não tinha prova prática, que é algo recente. Então, foi feito o concurso, todo o processo, eu... E aí, posteriormente, então, se a gente olhar aqui, ó, eles fizeram, depois de todo o processo, análise, divulgação de gabarito, eles fizeram aqui uma primeira chamada. Deixa eu só localizar aqui. Eles fizeram uma primeira chamada. Então, ó, eles fizeram aqui edital de convocação. Em janeiro, então o concurso lá, né? Ele abriu, deixa eu voltar aqui. Então, o concurso ele abriu no mês 9, setembro, e em janeiro de 2014, vamos pegar aqui, eles fizeram a primeira chamada, ó, deram o resultado definitivo e fizeram um edital para escolha de vaga. Ó. Então, veio esse edital de convocação para escolha de vaga. Tá? Então, se a gente olha aqui, esse edital ele teve 37 páginas. Tá? Então, eles fizeram parecido com esse.
fizeram o edital e a escolha de vaga foi por regiões, ó. Então, ele vem aqui 37 páginas por regiões. O que que eu fiz aqui me deu um belo de um trabalho, tá? Mas eu faço aqui a parte estatística. Então, eu vim aqui e fiquei analisando, ó. Por exemplo, a primeira diretoria aqui, na página 2, diretoria de Adamantina. Quantos cargos eles na primeira chamada, o número de candidatos convocados, ó, do 1 ao 18, 12 cargos. E detalhes, eles sempre chamam a mais, ó. Então, arte, 12 cargos, biologia, 9. Eu vim aqui e fui criando, ó, 12 de arte, 9 de biologia, fui colocando aqui as 37 páginas, tá? Na mesma ordem aqui, ajuda a gente a organizar. Então, ó, essa diretoria de Adamantina, 12 cargos de artes, biologia 9, ciências 2, educação física 4, filosofia 10, física 17, geografia. Ele vai dando o número de cargos aqui, tá? Para a primeira diretoria. Depois vem outra diretoria, americana. Mesma coisa, nessa primeira convocação. Aí vai para a próxima página, Andradina. Então, ele fez isso no estado todo, na primeira chamada, tá? E eu fui, na planilha do Excel, registrando a chamada de cada diretoria. Então, fiz essa primeira planilha, ia pegando, dá um trabalho, mas como eles mantiveram o padrão de sempre a mesma ordem, um certo tempo eu já estava até acostumado. Então, fui fazendo esse controle, ó, da primeira chamada, tá? E essa primeira chamada, a minha planilha, tem aqui, só não está o nome, tá? Porque também eu não fiz isso, mas a quantidade de professores. E aí, no final dessa primeira chamada, ó, a gente tem lá um número, 1.697 de artes, 858 de biologia, 1.280 de ciências, educação física 619, filosofia 1.162, física 1.300, geografia 1.800, 1.200 para história, 700 em inglês, 1.863 português, matemática 4.000, a gente já sabe que a demanda é forte, química, sociologia. Então, ele deu aqui 19.159 professores nessa primeira chamada, tá? E aqui tem um documento que eu localizei da Secretaria de Educação, que ela fala que primeiros 20.000 candidatos aprovados podem conferir edital de convocação. Então, diz aqui que chamou 20.000 candidatos, ó. E aí tem o edital e a relação de vagas. Então, pela minha planilha aqui, 19.159, tá? Então, eles fizeram essa primeira chamada e eu coloquei aqui na planilha, totalizei cada diretoria, tá? E São Paulo inteiro, cidades da capital, do interior. Então, fui fazendo esse levantamento, ó, perto de 20.000 professores convocados aí na primeira chamada. Depois ele vem aqui e sobe, né? Vai subindo a data. No mês 4, eles fizeram edital de convocação para a segunda etapa, tá? E quando eu cliquei aqui no site da FGV, ele não trouxe o resultado, tá? Então, ele não mostrou aqui a relação como no anterior. Mas eu fui no site de educação e ele mostra que essa segunda chamada, tá? O edital de convocação de mais 30.000 professores, tá? Então, ele chamou aqui mais 30.000 professores. E quando eu acesso aqui o edital, ó, ele vai mostrar aqui mais 64 páginas, tá? Lembre-se que esse primeiro edital eu contei, deu 37 páginas, que chegou lá em quase 20.000, e depois ele colocou aqui, em 2014, o segundo, né, que eu procurei por aqui, ó, peguei pelo site de educação, porque não abriu na FGV. Então, aqui, ele deu mais 64 páginas, tá? Então, aqui, ele, de novo, ele vem lá
com a convocação, ó, direção de Adamantina. Então, ele vem artes, 4 cargos, biologia, 1, ciências, 3 cargos. Ele vai dando essa relação, tá? Então, eu não fiz a planilha dessa relação, mas ele diz aqui que foram mais 30 mil cargos, tá? Então, aqui, se eu somar 30 mil, ó, né, vai dar 49 mil. Aqui eu vou somar igual a essa célula mais essa outra célula aqui. E dou um Enter, ó. Ele vai trazer para mim que foram convocados aí, ó, o total, 40, em torno de 49 mil, tá? Então, tenho aqui, 49 mil professores, 20 mil na primeira chamada e mais 30 mil, tá? Para esses 30 mil a mais aqui, eu não lancei na planilha, tá? Mas estou dando aqui que ele, nessas 2 chamadas, já foram em torno de 50 mil professores, tá? Depois, voltando aqui para o site, eles fizeram aqui para cima, deixa eu subir, fizeram mais uma terceira chamada. Deixa eu só localizar aqui. Edital de convocação da terceira etapa, já em 2016. Ó. Quando eu clico nessa terceira chamada, vocês vão olhar aqui que ele vai passar para 889 páginas, tá? Ficou com um número maior de páginas, vou mostrar para vocês, porque aí ele colocou as pessoas, né? Antigamente, antes ele estava só pondo o número. Nesse diário, eles deram uma acertada e ficou com mais páginas, porque vem o nome dos convocados, tá? Então, aqui, ó, língua portuguesa, vai começar 22. Aí, como, apesar de mais páginas, eu peguei aquela minha primeira tabela, né? Que eu tinha feito com 20 mil professores, e vocês vão ver aqui para baixo que eu comecei a colocar em vermelho essa terceira chamada, tá? Então, olha aqui, eu tenho lá, língua portuguesa, 22 cargos. Eu vim aqui na planilha e coloquei, né? Ó, língua portuguesa, só que está fora da ordem anterior, 22 cargos. Aí tem lá para baixo, ele faz a relação de professores, 8 de inglês. Então, na planilha, eu tenho lá 8 de inglês aqui na coluna. E eu fui fazendo esse registro aqui da quantidade. Detalhe, né? Ele fala aqui em 22 cargos, ó, mas ele chamou dos 61 ao 113. 61, 62, vai na ordem ao 113, tá? Então, de 61 para 139, mais 13, 49, 52. Para 22 cargos, eles chamaram 52 professores. Porque já tem a experiência que não vão assumir todos os professores. Mas, na minha planilha, eu coloquei de acordo com o número de cargos. Apesar de ter posto 22, eles chamaram até mais. E eu fui fazendo esse controle, tá, gente? Página por página, né? Só que ao invés de eu contar as pessoas, eu contei por cargos, tá? Então, na verdade, minha contagem, o total tá até menor, ó, em inglês. 8 cargos, ó, eles chamaram do 25 ao 50. Então, eles chamaram 25 pessoas para assumirem 8 cargos. Mas eu contei como 8. Então, na minha planilha aqui, eu fui fazendo essa relação dessas páginas, ó, indicando até as páginas, fui indicando cada diretoria como foi chamando, tá? E chegou aqui ao final, somando a primeira com a terceira chamada, ó, são 34.770 pessoas. Lembrando, né, que tem os outros 30 mil. Eu não coloquei em nenhuma das 2 tabelas, tá? Ficaria trabalhoso demais aí. Mas eu tenho aqui mais 30 mil. Então, se eu somar essa célula mais essa outra, somar com 30 mil, óbvio que vai dar aqui 64 mil. Então, a gente teve 64.770. Mas lembre-se o que eu estou falando, que eu registrei aqui os cargos
e foram chamados, às vezes, mais professores. Então, baseado no número de cargos, eu estou colocando aqui 64 mil pessoas, tá? Mas você pode ver que qualquer página que eu vier aqui, ó, se eu pegar lá a página 300, Química, ó, 7 cargos, 13 professores. Então, às vezes, eles estão chamando quase o dobro para 7 cargos. Nessa planilha, eu coloquei, fiz a conta pelo número de vagas. Pelo número de vagas, está dando 64 mil. Mas você pode ter certeza aqui que, se eu contasse pelo nome das pessoas, eles chamaram aí pelo menos acima dos 70 mil, tá? Mas vamos dizer que oficialmente pelos cargos, 65 mil. Então, o número de chamadas do concurso ele é bem grande. A gente fala assim, divulgaram 59 mil vagas, mas chamaram acima de 70, né? Posso chutar até perto de 80 mil pessoas. E parou porque eu não tenho exatamente o número de aprovados, mas eu acho que quem foi aprovado foi chamado, que é uma constância. Aí você pode falar, mas por que que se chama tantos professores do Estado? Primeiro, a gente pode falar a questão salarial, tá? O salário do governo, ele não tem um plano de carreira bacana, então as pessoas com o tempo acabam saindo. Eu falo assim, eu comecei no Estado, então acho que uma porta de entrada para a gente aprender a profissão de professor, ir se capacitando e, obviamente, conforme a gente se capacita, a gente vai evoluindo e vai mudando de áreas, tá? Agora acho que não, mas no Estado, quando eu estava no Estado, e depois me efetivei em 2004, eles davam a bolsa mestrado. Então, fiz o meu mestrado, parte dele com bolsa do Estado. Aí depois fiquei 2 anos. O que acontece? Como o salário não é tão atrativo, você começa a ter outras propostas e começa a mudar. Então, acabou que eu exonerei o cargo do Estado. Agora tem um cargo novo que paga 5 mil. Só que, pelo que eu entendi, conversei com algumas pessoas, esse cargo de 5 mil tira alguns subsídios. Você não tem mais quinquênio, sexta parte, inclusive o governador pretende fazer uma reforma administrativa e tirar esses benefícios. Então, o salário ele acaba ficando baixo para quem tem o ensino superior. Você pega um aluno da FATEC hoje que eu dou aula do curso de TI, eles saem aí fazendo estágio ganhando 3 mil. Se efetiva, passa a ganhar 7, 8 hein, rapidamente. Então, outras áreas acabam sendo mais atrativas que a própria educação. E como o governo não tem um plano de carreira, as pessoas entram, se efetivam e muitas vezes acabam saindo. Se capacita, vai crescendo. A prefeitura, nesses termos, é bem mais atrativa, porque tem um plano de carreira adequado. Então, tem essa rotatividade, ok? Portanto, eu estou trazendo esse número aqui, levantamento sobre dados oficiais, tá? Do Diário Oficial, que foram chamados aí, eu coloquei aqui 64 mil, mas foram chamados, pode chutar aí, pelo menos de 75 a 80 mil professores no concurso, tá? E agora um concurso com 15 mil, você pode ter certeza que vão chamar aí 20 a 25 mil. Porque sai a classificação, vai chamando. E muita gente acaba não assumindo. Ou às vezes o cara está no estado, alguns professores agora estão no estado, teve concurso da prefeitura. O cara passou na prefeitura, ele acaba exonerando, vou embora lá para a prefeitura. Tem outro concurso, então, cara, às vezes quero 2 cargos na prefeitura. Vai migrando, vai mudando. Então, a rotatividade é grande. Por quê? Porque o salário não é atrativo. A pessoa vai evoluindo na carreira, vai estudando, melhorando, vai trocando de área.
Então, o Estado tem esse problema e acaba tendo essa rotatividade enquanto não tiver o salário, tá? Mas eu trouxe aqui, e na minha planilha esses dados são oficiais, que nós tivemos aí mais de 64.770 cargos aí, tá? Chamadas, tá? Que muita gente é chamada e nem vai. Então, tem um grupo grande aqui que nem aparece. Por isso que eu estou dizendo em torno de 75.000 a 80.000. Isso aqui era um número que eu queria trazer para vocês, para terem uma ideia da chamada. Quem quiser pesquisar isso, vai dar uma procurada aí no Diário Oficial da sua região, tá? Então, ele tem lá, eu tenho Votuporanga. Ele vai ter lá, na primeira, na segunda e na terceira chamada, quanto foi de cada disciplina chamada. Você tem uma ideia da sua região, tá? Como esse concurso, os professores escolhem as regiões, ele é bem complicado de fazer esse levantamento, mas eu fiz aqui a planilha, ó, tá? Linha por linha, indicando essa quantidade, tanto da terceira como da primeira. A segunda chamada eu só acrescentei os 30.000 aqui, mas pode ver que a minha planilha bate, ó. A primeira chamada eu lancei todos, deu 19.000, e o documento aqui da Secretaria de Educação, ó, eles falam que chamaram 20.000 professores, e eu lancei linha por linha lá da chamada, ó, 19.000. Então, não está distante aí do número que eles chamaram, que aparece aqui. Na segunda chamada, 30.000, né? Esse eu só adicionei, porque eram mais 64 páginas. Diretoria de Ensino, Região Apiaí, acho que é essa a pronúncia. Quanto que chamou de cada um. Aí depois, Araçatuba, Arte e Biologia, tá? Vai fazendo isso. E depois ele teve essa última chamada, que eu coloquei aqui, são 889 páginas. E esse eu fui marcando página por página. E o que eu falei aqui, só para a gente encerrar, ó, ele põe aqui 22 cargos, mas ele chama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, até Kaique, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Então, olha lá o que eu falei. São 22 cargos e eles chamaram 53 pessoas. Na planilha eu só marquei 22, tá? Por isso, mais uma vez, dizendo que aqui, quando o total dá 64.000 professores, na verdade, foi chamado muito mais. Então, pode confiar aí que chamaram em torno de 80.000 professores, tá? Então, essa é a ideia que eu queria trazer para vocês aqui a respeito da chamada. Vai chamar muita gente, tá? A demanda é grande, tem muita gente que não vai assumir. Eu, por exemplo, prestei, obviamente que vou esperar o resultado, se for aprovado, vou entrar na relação, mas fiz o concurso mais aqui para trabalhar dentro do canal. Não vou assumir o cargo, não tenho como, e financeiramente, para assumir, teria que assumir um cargo lá de 24 aulas, cujo salário está em torno de R$ 3.000. Não, não compensa, tá? Pelo colégio que eu trabalho, a FATEC, esse valor, para mim, é, não é suficiente, tá? Não faria a troca de cargo. Então, muita gente nem assume. Portanto, a gente pode colocar aí 15.000 vagas, se bobear, chama aí perto de 30.000 professores. Vai ficar chamando, chamando, chamando. Último concurso há 10 anos atrás, então a demanda
nesse caso, deve estar grande aí, a falta de professores. Estava conversando com um amigo meu, que é vice-diretor, e ele falou, o que tem de contratado no Estado é uma enormidade. Portanto, deve-se efetivar aí um grande número, tá bom? Então, esse vídeo era para trazer essa ideia, espero que vocês tenham entendido aí esse levantamento que eu fiz, tá? Demorou um pouquinho, mas traz uma ideia dessa quantidade, ok? Agradeço aí a atenção de vocês. Mais uma vez, se puder se inscrever no canal, a gente agradece. Um grande abraço e até o próximo vídeo.